A noite fria da rua geralmente termina nos frios corredores e celas de uma delegacia, porque 80% dos travestis prostitutas são marginais. Porque 80% dos travestis prostitutas são marginais. E alguns de altíssima periculosidade. Aunque pase el tiempo, Lentino se me arruga. Será a peruca? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que são vexame, né, meu bem? Não é que a peruca. Não tem nada a ver tirar a peruca. Tudo bem. Eu dou até os grampos que tem na minha peruca, por favor. Você é mulher, então? Não, Ah, ela operou, é isso? Ah, bom. esperou nada, tá atrás das pernas. Puxa aí. Ai, bem. Puxa! Você vai puxar o quê, meu bem? Pelo amor de Deus. Vira de costas pra mim, agacha. Agacha. Contra a moral e os bons costumes, a política sexual da ditadura brasileira. Eu pego o período até 88, porque curiosamente essas questões de gênero, de sexualidade, né, as questões tidas como morais, a repressão em relação a elas, ela se intensifica no momento de liberalização e de abertura política que se dá desde o final da década de 70, tem várias periodizações, mas pelo menos desde 73, 74, isso se intensifica mais para o final da década, e se nota claramente pela documentação, e é impossível identificar também, foi muito difícil identificar e localizar documentos distribuídos uniformemente durante todo o período, obviamente, mas se nota claramente que há um pico no momento em que havia uma abertura política, há um endurecimento moral ao mesmo tempo. Até para talvez aplacar determinados ânimos mais conservadores, no sentido de que a ditadura não podia liberalizar tanto, dado o modelo negociado que foi feito aqui de transição, como a gente estava conversando. Talvez a moral tenha sido uma moeda de troca, me parece, para poder aplacar esses ânimos conservadores e aí tentar se manter ainda um controle moral. E é justamente no momento então de abertura política que se institucionaliza de modo mais claro uma visão sobre a sexualidade, as sexualidades desviantes bastante conservadora. Então o que eu tento fazer nessa tese é justamente sustentar a hipótese de que houve sim uma política sexual específica da ditadura brasileira, não só em relação à população LGBT, mas em relação também a outros temas tidos como afrontas à moral e aos bons costumes, como o material pornográfico, as publicações eróticas, vídeos e filmes no cinema sobre essas temáticas, peças teatrais e assim por diante. Então era entender como que a ditadura via a questão da sexualidade e como eu tento sustentar ali que o controle da sexualidade foi um pilar fundamental do regime autoritário que governou o Brasil entre 64 e 88. E há diversas dimensões disso, né? Como eu estava dizendo, não que sustentar que houve uma política específica não quer dizer que houve uma política única, unitária e coerente a todo momento. Obviamente que havia tensões, eu tento mostrar esses contornos e essas, digamos, contradições internas muitas vezes entre os diversos vértices dessas agências de controle do Estado brasileiro que se dedicavam a essa temática, né? Mas é possível sustentar que havia sim uma política, ou várias dessas políticas específicas, a depender do período e do órgão analisado,
que se dedicavam a controlar essas sexualidades desviantes, o que poderia circular socialmente de discursos sobre esse assunto e assim por diante. E é possível verificar claramente que, ainda que não tenha havido uma política de repressão e de violência, tal como houve em relação a outros segmentos que se opuseram à ditadura, né, sobretudo os grupos armados, houve sim uma política específica que era pautada pela ideia de montar um circuito dessas contravenções morais e sexuais e fazer com que muitas vezes elas tivessem ponto de contato com os aparatos repressivos tradicionais, mas que algumas vezes elas se mantivessem um pouco independentes disso. Então, não é que passou, por exemplo, pelo sistema doicode homossexuais só por serem homossexuais, mas muitas vezes eles foram também colocados em situações muito parecidas da prática das prisões arbitrárias, das torturas, sendo extorquidas nas ruas, as travestis e prostitutas, com vários relatos, prisões de dia sem nenhum tipo de justificativa, enfim, uma série de práticas que eram muito recorrentes nos aparatos tradicionais, digamos assim também, de violações de direitos humanos do regime autoritário, né, contra os segmentos da resistência armada, comunistas, assim por diante.